Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, o podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. E hoje eu tô aqui, Pedro Quintanilha, junto com Demétrios Oliveira, cara. Ele que é um grande executivo de uma multinacional, além de empresário, mentor de negócios e um cara que expande empresas. E para a gente falar sobre expansão de empresas, nada melhor do que a gente falar sobre o tema que a gente vai tratar aqui hoje, né? A gente vai falar hoje aqui um pouco sobre metas, que é uma das principais formas, né? Ou a trilha que a gente tem para expandir negócios, expandir empresas. Então, Dema, se apresenta aí, tá bom? Pra galera. Muito obrigado pelo convite, Pedro. Eu realmente tô bem feliz de estar aqui com você. Você, para quem não... O Pedro já me apresentou, né? Mas meu nome é Demétrios, mais conhecido como Dema Oliveira. Os grandes amigos, as pessoas me chamam de Dema. Só minha filha que não. Minha filha me chama de Senhor Demétrios. Eu não sei onde ela aprendeu isso. Então ela fala Senhor Demétrios, né? Fala Senhor Esther, né? Mas tirando isso, eu sou o Dema Oliveira. Eu sou diretor de retail da Samsung. Então eu cuido de expansão de vendas no Brasil inteiro. Tenho um time grande, de várias áreas. E tô lá há um bom tempo. E lá na Samsung eu aprendi a ser um intraempreendedor, porque lá todos os projetos as pessoas mandavam para mim e me mandavam com grandes metas. E eu comecei a correlacionar grandes metas com grandes projetos. Eu falei assim, um grande projeto só acontece com uma grande meta. E aí, nos anos que se passaram dentro ali da Samsung, acabei casando com a doutora Kelly Oliveira, e ali foi minha primeira atividade empreendedora. Aí você fala, né? Como conciliar Samsung, trabalho e você ter outros negócios ali? Não foi fácil. Eu tive que criar ali, formar executivos, os executivos tomarem conta, colocar minha esposa na frente de batalha, né? E mais recentemente, o acaso do destino, ou talvez a trilha traçada aí dentro das minhas temporadas, me fez eu ser mentor de executivos, mentor de empreendedores, principalmente empreendedores, trabalhando em conselho de empresas. Legal. Sempre isso num horário alternativo. E você, agradeço por ser o meu mentor aí, que tem me ajudado a mentorar de forma perfeita muitos outros empresários. Que legal, que legal. Para mim é uma honra, Dema, é uma honra, cara, poder acompanhar você e ver a sua mensagem sendo expandida, né? Eu gosto de falar pra galera que aqui no Mentalidade, né? A gente é um amplificador, né? A gente é um amplificador da mensagem de gente boa. Então, assim, cara, é muito bom poder trabalhar com alguém tão dedicado, focado. Eu me sinto grato, honrado mesmo em poder acompanhar aí teu projeto. E é muito legal ver o projeto da Kelly crescendo também. Depois a gente pode até trazer a Kelly num podcast aqui, legal, né, cara? Uma boa ideia, né? Chamar. Ela falar com a galera, né, cara? Ela tem ajudado muito. Assim, eu falei assim, eu vou fazer um podcast com o Pedro. Ele falou assim, com o Pedro, mas ele te chamou? Tipo assim, não me chamou também? Eu falei, não, aqui eu tô um aluninho. Então já fica o convite aqui, já fica o convite aqui gravado já, tá bom? Aí você fala pra ela, mas não dá problema aí com isso, né? Eu sou um aluno mais conceituado ali, então você, na hora que você estiver nessa aqui, você pode ser chamada. Muito bom, muito bom. Ô, Dema, eu trouxe você, cara, hoje, porque assim, primeiro, a tua história me inspira, tá bom? Particularmente, a gente tem momentos, né? A gente teve a oportunidade já, né, de almoçar, de jantar junto, de ter tempo para ir além dos aspectos de negócios, né? Então, uma das coisas também que conecta a gente são os nossos valores, né? Então, isso daí, para mim, é uma das coisas fundamentais e preciosas, né? De uma continuidade, inclusive, de trabalho. E, para mim, isso, inclusive, é o fundamento que reflete em tudo aquilo que você faz. Para mim, você é um exemplo disso. Obrigado. Né? É um exemplo de alguém que vive aquilo que prega no seu trabalho, no ambiente de trabalho, né? Impactando as pessoas de verdade e sem aquela coisa, né? Que a gente às vezes vê assim, meio um discurso, né? Sem um discurso moralista ou qualquer coisa desse tipo, mas com a vida, mostrando com projetos, mostrando cumprindo objetivo, mostrando cumprindo metas, né? Crescendo como executivo. E eu creio que você tem muito a agregar pra gente em relação a isso, com toda essa trajetória que você tem, né, de ascensão,
numa grande multinacional e tantos aprendizados, né? Lidando com tanta gente, você lida, a última vez eram 1.000 funcionários, né? Não sei se aumentou aí, ou diminuiu, como é que tá, mas você lidava diretamente com mil pessoas, né? Abrindo vários projetos, fazendo frente. Então, assim, cara, eu creio que metas é algo que tá aí no seu dia a dia, né? Sim. No dia a dia, você abre o dia com metas, provavelmente, né, cara? Então, eu queria conversar com você sobre isso, porque a galera que escuta a gente, Dema, são profissionais liberais, em sua maioria, pequenos empresários, pessoas que estão no início das suas jornadas empreendedoras, alguns que já até galgaram alguns passos maiores, né? Mas que tem esse desafio, cara, esse desafio até mesmo de estabelecer metas, de cumprir as metas. E eu queria conversar com você, extraindo um pouco dessa sua mentalidade de cumprir metas e de cumprir os objetivos, tá bom? Eu quero começar perguntando se existe um método para isso, cara. Existe um método para estabelecer meta? Como é que é esse negócio? Cara, na realidade, a minha vida com metas começou com a água batendo no bumbum, assim, sabe? Ou seja, com fome. Uhum. Você tá com fome, você tem que comer. Então você tem uma meta dizendo, pô, eu preciso trabalhar para poder ter um determinado tipo de benefício. Então eu sou grato pelo meu humilde começo da minha vida. Pobre, e eu olhava para os lados e eu já tinha algo dentro de mim que eu falava assim, eu não quero morar aqui. Não por orgulho, mas sim porque eu queria algo melhor. Então isso aí, desde a minha infância, veio muito forte que eu queria ter uma mudança de vida. Do ponto de vista financeiro, eu passei muita escassez. Não faltou nada, mas passei escassez. E eu falava assim que a melhor forma de eu tirar essa escassez é que se eu trabalhasse e ganhasse dinheiro. Então eu me lembro do meu primeiro emprego que eu ganhei lá o salário e eu pude comprar roupas. Até então eu não sabia o que era comprar uma roupa. Eu usava a roupa usadas e assim por diante. Tinha roupa nova também, mas era pouco. Então desde a infância tinha algo no meu coração dizendo assim, eu preciso trabalhar. E aí quando você começa a trabalhar, você começa a se coloca ali para tomar chuva, você fala, cara, você precisa melhorar, você precisa melhorar a forma de se vestir, é automático, você começa a ver algumas pessoas ali, né? Por isso que mudança de ambiente é muito importante. Quando eu saí do meu bairrozinho lá pobre e falei, vou trabalhar num banco, que eu fui menor aprendiz, ali todo mundo de terno e gravata, que lá já mudou meu ambiente. Então eu falei, os caras tinham meta lá para vender seguro. Isso foi muito bom na minha vida. E aí fui crescendo dentro de uma carreira, dentro de uma empresa. Eu não fiz o caminho do empreendedor, eu fiz o caminho do executivo, né? Que é uma longa carreira, né? E aí, uma das coisas mais próximas da minha realidade foi que eu percebi que vira e mexe as pessoas davam metas para mim. E não era meta assim do tipo emagrecer, era meta do tipo, venda mais, venda mais, venda mais. Então eu tive bons chefes para me dar boas metas. E aí quando eu entrei na Samsung, há 12 anos e meio atrás, eu lembro que eu tive um chefe que ele era master em meta. E eu tive uma atitude. Qual que era a minha atitude? A minha atitude era nunca dizer não. Muitas vezes o cara colocava uma meta absurda e eu sabia que ele era um louco me dando aquela meta. Eu me lembro uma vez, muito engraçado, eu tinha um chefe e ele falou assim, Dema, eu preciso que você venda relógios inteligentes. Eu falei, tá bom, vendo, sem nenhum problema. Aí ele perguntou assim pra mim, quantas pessoas no Brasil usam relógio? Eu entrei no Google lá, deu tipo, sei lá, 130 milhões de pessoas. Ele falou, beleza, essa é a tua meta. Eu falei, você tá louco. Eu falei, você tá louco, cara, né? Você tá louco, tá pirado. Você pensa assim, vou arranjar outro emprego, vou sair daqui, vou cadastrar no LinkedIn aqui. Então, eu tô contando uma história, são várias. Então, eu sempre estive sendo desafiado por lideranças que me davam metas loucas. E isso me ajudou demais. Eu não sabia que na minha fé, eu acredito que Deus estava falando assim, cara, eu preciso de pessoas que recebam a meta e façam acontecer. E eu sempre falei sim. Então, tá bom, para vender 130 milhões de relógios, eu não vendi 130 milhões de relógios, mas eu falei sim e fui tentar fazer uma metodologia para mostrar para ele o quanto era importante vender. Só que se a gente volta... Isso aqui é um pouco da minha história, eu já vou entrar na tua resposta. Tá bom. Mas se você volta antes, cara, o nosso Deus, ele é um Deus de metas desafiadoras. Ele chega para Adão e fala assim, Adão, chega aqui, meu amigo, eu vou te explicar um negócio.
tá vendo a quantidade de animais aqui, borboleta, tá vendo aqui tudo que tem de animal? Tua meta, você vai dar nome para todas as coisas aqui. O aluno fala, mas Deus, tem 40 espécies de borboleta só aqui na árvore azul esquerda que tem essa frutinha aqui. Você imagina eu dar o nome em tudo. Então Deus era o cara de meta, cara. Chegou para Moisés e falou assim, Moisés, vem cá, meu amigo. Meta para você. Você vai fazer o seguinte, você vai chegar ali no presidente dos Estados Unidos da época, vai falar assim, ó, todos os teus funcionários, a gente vai pedir demissão que a gente tem uma festa de adoração ao nosso Deus em outro lugar. Você vai falar pro cara lá, vai tirar 1 milhão de pessoas daqui, 1 milhão de homens, né? Então, Deus sempre foi o Deus de grandes metas. E eu gosto de Jesus, porque a gente olha Jesus... Construiu uma arca, 120 anos construindo uma arca. 120 anos construindo uma arca. O que ele poderia ter falado, Noé? Você tá louco, pirado, né? Então, Nunca choveu, pô, nunca choveu, como é que eu vou construir um barco? Não tem nem água. A gestão aqui, de né? metas é Deus que criou. Ele falou assim, ó, tudo se faz através de metas, e as metas te colocam em momentos ali constrangedores, que te colocam você a ser grandes, fazer grandes realizações. E Jesus, cara, Jesus chega e fala assim para os discípulos no final, né, quando ele estava ascendendo ao céu, ele chega e fala assim, discípulos, chega aqui, meus amigos, vou ir para o céu, tá bom? Mas eu vou trazer meu Consolador. E vocês têm uma meta. Vocês não vão ficar só aqui, não. Vocês vão do Oiapoque ao Chuí levar a palavra de Deus até os confins da terra. Até se tem gente lá numa ilha que nunca ninguém entrou, você vai lá. Então, cara, a gente tem exemplos ali das nossas vidas de que as grandes obras só se realizam com grandes metas. E eu tive esse estalo, quando eu tive esse estalo, eu dei graças a Deus pelos meus chefes loucos que me davam grandes metas. E quer saber? Eu cumpri todas. Uau. Gerei emprego, gerei faturamento. A primeira reação é falar assim, esse cara tá louco, essa meta é absurda, deixa eu arranjar outro emprego. Moisés fala assim, eu sou gago, não consigo falar. Os discípulos falarem assim, como até os confins da terra, a gente só andou aqui 10 quilômetros aqui entre nós, como que a gente vai até os confins da terra? Então a primeira análise, ela é uma lógica. Então a meta para mim, ela é um propósito para você realizar algo grande. E eu tenho uma frase que eu falo, Pedro, que é ficar pequeno dá muito trabalho. Então, Deus é um Deus grande. Deus quer que as pessoas sejam grandes. Ah, mas a minha mãe é dona de casa. Ela quer que seja a melhor dona de casa ali, seja grande com aquilo. Então, resumindo uma longa história bem de forma curta, foi essa experiência que eu tive com metas e grandes projetos se realizaram através disso, tá? Só que se tem metodologia, legal. Tem vários tipos de metodologia. Eu posso contar alguns aí. Conta uma metodologia que seja assim simples para a galera poder implementar e começar a refletir sobre isso, assim. Uma das que você usa, tá? Eu vou mudar a tua pergunta, se você me permitir. Eu vou colocar uma meta difícil de ser batida, mas que as pessoas têm que se perguntar desde o começo ali da vida empreendedora dela, como fazer. Porque, por exemplo, eu mentoro empresários. Então, de repente, vem um empresário, ele chega para mim e fala assim, quero que você me ajude a organizar a empresa, tá bom assim. Não funciona com esse cara. Eu recebo o cara que fala assim, eu quero dobrar de tamanho. Então, tá bom, então vem comigo. Então, eu sou o cara que atende pequenos, médios ali, até comecinho de grandes empresários, que os caras querem dobrar de tamanho. Então, se eles têm esse tipo de postura, tem a ver comigo. Então, se você fala assim, vamos usar a meta SMART. Todo mundo aprende isso em todos os cursos, né? Uma meta mensurável, atingível. Eu não sou bom de meta SMART, meu. Eu sou bom de receber metas difíceis. E tem uma metodologia que eu gosto muito e que eu adaptei. Inclusive, Pedro, estou escrevendo um livro com a editora Gente. Em breve vai ser lançado. Eu preciso ganhar bastante autoridade para ele lançar. Legal. Que eu falo sobre metas desafiadoras e como isso muda a humanidade, como que muda uma empresa e pode transformar uma empresa da noite por dia. Se você pega o Kennedy chegou lá, sem ter o CNPJ aberto da NASA, falou assim, galera, é o seguinte, nós vamos levar o homem na Lua. Aí os caras, seu presidente, a gente mal atravessou o Atlântico de avião, como que a gente vai levar o homem na Lua? Não sei, se vira, essa é a meta, né?
Ir para a Lua. Pô, até contratar a tia do café. Ó, eu vi que eu tô entrevistando, a gente tá criando um time, a senhora vai servir o café, mas que eu vou participar? Você vai ser responsável do time que vai levar o homem na Lua. Até eu queria servir café dentro desse time, né? E de fato ele conseguiu. Ele tinha uma meta de 10 anos, ele colocou o homem na Lua em 8. Depois o homem foi várias outras vezes na Lua. Se você pega a Nike, eu adoro o exemplo da Nike. E eu vejo que isso não tem a ver com tamanho, tem a ver com mentalidade empreendedora de alta performance, né? Você pega o dono da Nike não tinha nem a Nike ainda, e ele chegou assim, vou abrir uma empresa de tênis. É mesmo? Qual é a tua meta? Esmagar a Adidas. Aí os caras deram risada. Dito e feito. Hoje a Nike, eu não sei quantas vezes é o tamanho da Adidas, cara. O cara é top. E os caras falam assim, mas você não tem nem CNPJ. Não preciso ter CNPJ, eu vou abrir um negócio para ser grande, né? Vou dar outro exemplo. Um cara que eu gosto muito, o Bill Gates. Cara, o Bill Gates é top, meu. O Bill Gates chegou em 1970 e pouco e falou assim, eu vou abrir uma empresa e essa empresa vai colocar um computador em cada mesa de cada pessoa na face da Terra. O cara falou assim, você tá louco? O computador em 1970 e pouco é do tamanho de uma sala. Como que você vai colocar um computador desse tamanho? Porque as pessoas não conseguem pensar a longo prazo, né? Então, esse tipo de mentalidade, Pedro, é tipo eu. Qual que é a minha mentalidade? A minha meta BREG é ser sócio de 1.000 empresas e que os meus produtos e serviços estejam em quase todos os lares do mundo. Essa é a minha meta. Porque eu entro como mentor, conselheiro, e aí entro com um percentual, e aí eu quero que essa é a minha meta. Eu quero impactar todos os lares do mundo com meus produtos e serviços. Esse é meu BREG. Que legal. E aí, o que é BREG? Se chama B de bold, que é negrito. Harry é de cabeludo. A é audacious, de audacioso, né? E goal de meta. Traduzindo ao pé da letra, esse tipo de meta se chama meta super cabeluda. Tanto que quando eu falo disso, eu boto o Chewbacca lá e falo, galera, vocês já têm a meta super cabeluda da empresa de vocês? Normalmente ele fala, eu faturei tanto ano passado e esse ano eu vou faturar 20% a mais. Mas você já fez o planejamento estratégico? Não, estou fazendo. Cara, resposta de 99% de todos os pequenos e médios empresários. Tá bom, como que você vai atingir 20% a mais? E daqui 10 anos? Qual que é o teu tamanho? As pessoas conseguem só pescar o peixe do dia. A gente pensa muito como o cara indígena ali que faz o consumo. A gente tem, sabia? Você sabia, Dema, que eu não sabia desse termo, né? Você que me contou esse termo, né? A primeira vez que eu ouvi esse termo foi com você. Mas a gente nasceu... A mentalidade empreendedora nasceu com uma meta dessa aí. Animal. Levar a mentalidade empreendedora para 20% da população do mundo através da mensagem dos nossos clientes. Animal. Isso é um BREG. A gente nasceu assim. O importante é você colocar nas paredes para que quando você contrata até a menina da manicure aí, que a esposa tá aí, que ela chama a moça da manicure, ela fala assim, ô seu Pedro, me fala uma coisa, esses 20% tá em quanto agora? Você fala, Então, se não tiver alguém te cobrando, não é meta BREG, é só uma grande frase bonita. Então, você precisa ter alguém te cobrando ali. Tubarão, 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 tubarão. Vamos nesse ponto. Cara, como que a gente mantém um foco e a motivação ao longo do tempo? Entendendo que, poxa, a gente tá com uma meta super cabeluda, né? Como esse teu princípio, né? De uma meta... altamente ousada, legal. Cara, e aí? Vai demorar para cumprir, Sim. né? Essa meta. Como que a gente mantém essa motivação, mantém o ânimo, mantém ao longo do tempo? As pessoas confundem metas ousadas e grandes com metas difíceis. Não tem nada a ver. Uma coisa é a meta do faturamento desse ano. Outra coisa é a meta de faturamento do ano que vem. Outra coisa é a meta do faturamento daqui 2 anos. Tô dando um exemplo de meta de faturamento, tá? Outra coisa é o que você quer ser daqui 10 anos. Então, eu não estou falando de 5 anos, eu estou falando de 10. Em 10 anos eu quero ser essa pessoa. Eu vejo a minha esposa. Uau. Quando ela tinha 17, 14 anos, ela estava na igreja e Deus falou nela, falou assim, você vai ser pediatra. Se ela pensasse na meta do ano que vem, ela ia se frustrar. Então ela falou, cara, em 10 anos eu vou ser pediatra. E foi. Fez USP, Unifesp e Unicamp.
Então ela virou pediatra, depois ela virou médica, depois pediatra, depois alergista e imunologista, né? Então você coloca numa Aham. perspectiva longa. Então o importante é sempre colocar aqui, não é que é difícil, é que é a longo prazo. E aí eu vou te responder. As pessoas morrem de medo de alta performance. Eu estava numa palestra ontem, tem um cara chamado Malavota, eu contratei ele para poder falar lá para alguns treinadores, e ele falou assim, Gente é gente boa. Gente muito boníssima. boa. Aí o Malavota falou, Dema, depois que eu vi tua palestra, eu parei de ficar com medo de falar de alta performance, longas horas de trabalho e tudo mais. Porque eu falei, ainda bem que você parou. Porque se você não é assim, você prejudica quem está embaixo de você. Porque quem está embaixo de você não cresce. Ninguém gosta de andar com pessoas que não crescem. Então, é muito o papel do líder, Pedro. Significa, colocamos essa meta BREG, tá lá. E sabe como que você escolhe a meta BREG? Vou dar um passo antes. Através de três princípios. O primeiro é, Legal. de tudo que você faz, o que você realmente faz muito bem e que você ama fazer, né? Eu sei responder a tua pergunta, né? Com relação a você. Segundo, o que o mundo está disposto a pagar. Porque você pode ser o melhor desentortador de banana, mas ninguém quer pagar R$ 1 para você desentortar banana, certo? Talvez no Guinness Book, mas ali não vai dar algo de longo prazo, né? Programa de auditório, né? Talvez um programa de auditório. É isso aí. E terceiro, é aquilo que você pode ser melhor no mundo. Aí você fala, não, Dema, eu tenho uma brigadeiria aqui na freguesia do Ó, em São Paulo. Falei, cara, então você vê quem que faz o melhor brigadeiro do mundo e você simplesmente tenta ver qual que é a receita desse melhor brigadeiro do mundo e melhora. Quem te disse? Só você tá dizendo pra você que você não pode fazer o melhor. Então, só a última parte que ela é motivacional. A primeira é, você é bom pra caraca e você ama fazer, alguém tá disposto a pagar por isso, ou seja, tem lucro e margem excepcional. E a terceira é essa questão de você querer fazer aquilo que é melhor do mundo. Eu vou dar um exemplo. A minha esposa, ela era médica, pediatra. Aí ela falou assim, Kelly, vamos criar uma clínica? Eu falei, só se for a maior clínica de pediatria de São Paulo. Tá bom. Aí fizemos o projeto. Aí ela falou assim, eu gosto muito de amamentação. Eu queria focar em amamentação. Isso há anos atrás, né? Agora ela é focada em autismo. Mas ela... Aí eu falei assim, entra no Google, vê quem que é o melhor do mundo em amamentação. Ela entrou no Google e escreveu assim, Dr. Jack Newman. Falei, manda uma mensagem pra esse cara. Ele não vai me responder. Eu falei, vai. Aí mandou, o cara respondeu e ela foi estudar com ele no Canadá. Então ela foi lá e bebeu da fonte do maior especialista do mundo e ela trouxe o cara pro Animal. Brasil para dar um curso na clínica dela ao lado dela. E ela sumiu um pouco essa parte ali do lado do cara. Então é possível até para uma recém-formada andar e ser a melhor do mundo naquilo que ela faz. Então esses três pilares que juntos, o líder falando, comunicando, olhando, analisando e mostrando, fala, galera, estamos aqui fazendo um projeto de hoje, mas nosso projeto de 10 anos são focados nesses três pilares, esses três pilares que vão levar a gente para transformar o mundo. Então isso falta. As pessoas têm medo de se frustrar, elas entram na empresa dizendo qual que é a próxima empresa que eu vou trabalhar, elas entram num namoro dizendo qual que é o próximo namoro que eu vou ter. Cara, não tem como. Então, nós que somos líderes que estamos aqui, a gente tem que ter essa visão e nós somos responsáveis por transmitir a visão e a cultura. E aí, essa cultura, todo mundo, durante 8 anos, enquanto o homem não fosse para a lua, ninguém sossegava, né? E é isso. É muito papel do líder. Mas esses três pilares ajudam a manter, você ter a noção para que essa motivação e essa Focado, né? chama não se apague. Muito legal. Uma outra coisa, Dema, que acontece muito no processo de caminhar na direção das metas, né? É que o cenário, ele muda, Sim. né? Você tem, às vezes, cara, um planejamento, né? A gente vivenciou isso nesse período que aconteceu a pandemia, por exemplo, e que os planejamentos estratégicos foram jogados no Sim. lixo de um dia para o outro, né? Então, a capacidade de adaptação, a resiliência, né, do empreendedor, do intraempreendedor, como você bem falou, né, das pessoas que estão envolvidas em negócios de um modo geral, ela precisa ser alta, né? A gente sabe disso. Como que a gente faz, então? Como que você trabalha isso com os seus liderados, com a galera que você mentora e ajuda nesse processo? Como que a gente pode adaptar os planos para aquilo que surge ao longo do caminho? Como
que você vê isso? Você tem uma experiência de adaptação Ó, também para é uma dividir? excelente Conta um pouco pra pergunta, gente. Pedro. Primeiro, eu vou trazer para o aspecto da empresa que eu represento, né? A gente só tem visão de 3 Tá. meses, cara. A gente tem visão de 3 meses. Porque em 3, tecnologia muda muito, né? A Sim, tecnologia que está sim. habilitada hoje, daqui 3 meses não está. Então, as nossas metas são diárias, com acompanhamento semanal, acompanhamento mensal e, no máximo, uma visão de 3 meses. Metas de projetos, metas de faturamento, etc, tá? Então, é trimestral. Uhum. Mas a gente não deixa de estabelecer a nossa cenourinha anual. E aí, a cada 3 meses tem revisão. A cada 3 meses tem revisão. Mas nós sabemos quem queremos ser daqui 10 anos. Porque nós somos aquilo que nós queríamos ser há 25 anos atrás. Que é o que eu vou falar lá na mentalidade empreendedora. Só posso falar lá. No evento. Então, Sim, essa é a na coisa qualidade mais master. importante. São ajustes diários, semanais, trimestrais, Hã? uma meta que o máximo que você consegue enxergar no horizonte e você muda a meta, mas você sabe quem você quer ser. Aí você fala assim, Demetrios, eu pensei em ser a melhor empresa de máquina fotográfica de filme. Presidente da Kodak fazendo o BREG dele lá. Então, quando existe uma transformação tecnológica, você tem total arbítrio para falar assim, a Lua não é mais nossa meta, a tecnologia foi tão longe que a meta é a Marte. Então, você vai lá no teu BREC, faz um X e fala, Marte. Você fala assim, era tudo presencial, então assim, é tudo online, pum. Então, você tem essa autoridade filosófica para mudar, mas há acompanhamento. Eu vou dizer uma coisa, metas pessoais. Eu tenho 41 anos. Eu faço meta desde os 22. Como que eu faço? E eu vou, se você quiser, eu vou mandar um arquivo em Excel, que é o jeito que eu acompanho meta pessoal. É muito legal. Eu separo Maneiro. alguns princípios. Pessoal, família, financeiro, trabalho, saúde física, mental e psicológica, espírito e amigos. Então eu coloco no máximo 3 metas para cada um deles. E eu faço um Aham. acompanhamento trimestral, se eu bati ou se eu não bati. Então eu coloco 50% se eu fiz Mas, metade, 100% se eu fiz e 0 se eu não fiz nada, né? Se eu pego as é, minhas metas lá, eu abri um arquivo de 1900 e bolinha, eu falei, cara, eu superei as metas que eu coloquei aqui. A gente tem que legal. pouca controles das coisas do futuro. Eu coloquei lá que eu queria ser vice-presidente de marketing de uma empresa ganhando um X. Cara, eu não fui vice-presidente, mas eu ganhei mais. Então eu falei, animal, Aham. animal, eu li, lá fico eu vou ensinar minha filha a fazer isso, eu e minha esposa fizemos, aí você vai Legal. evoluindo a meta. Hoje eu já não uso mais Excel. Hoje, a meta, eu e a Kelly fizemos as nossas metas. A gente separa ainda nesses 6 âmbitos, e aí eu adiciono mais. Eu adiciono metas das empresas nas quais a gente administra, né? Qual vai ser a Aham. meta? E a meta nunca, às vezes, não tem a ver apenas com faturamento. Tem como, por exemplo, lançar uma Sim, mentoria, fazer não sei o quê. E eu tento sim. fazer. Tem ações, né? São atividades que você vai precisar executar ao longo desse Aí caminho eu também, separo né? assim: Além do qual é o faturamento. segmento? Família, trabalho, empresa A. O que precisa ser feito? Eu resumo 5W2H. Falo assim: quanto que eu vou gastar para isso? Quanto que eu tenho de retorno? E quando no ano que eu tenho que fazer isso? E eu separo como meta de 2 anos. Aí você fala, Dema, mas onde está o Legal. BREG? Eu falei no começo da entrevista. Ter mais de 1.000 empresas como sócio, não importa o percentual. Então eu já sei que esse ano eu vou colocar lá que eu quero ter pelo menos umas 10, 20. Aí no segundo ano, multiplica isso. No terceiro ano, se o Jesus voltar antes, não vai ter isso aí. Mas enfim, mas eu coloco a meta lá. Então é basicamente isso. Essa planilha de Excel eu vou compartilhar com vocês. Eu não sei se dá para mandar para quem Tá assistir bom. isso aqui, mas é uma planilha muito legal. Dá sim, a gente bota o link. A gente bota o link embaixo aqui do episódio. Aí a galera depois baixa. E aí hoje eu faço nesse post-itzinho. A gente coloca em post-it e eu deixo num lugar onde eu consigo visualizar todos os dias. Então todos os dias eu olho e Que falo legal. assim, cara, essa meta, essa meta, essa meta. Pra você ter uma ideia, em janeiro do ano passado eu fiz meta. E eu e minha esposa fomos pra praia e a gente fez várias metas. Nós fizemos metas de um ano, tá bom? Tirando a meta BREG que a gente já tem. 50% não batemos. Tudo bem, tudo bem. Aí a gente ajeita a meta. Então esse ano ela está bem mais madura. O importante é você ter a gestão de metas.
É assim, eu vou dar um Legal. exemplo de... Isso é uma coisa interessante, né? Só, desculpa te À cortar, vontade. mas esse ponto que você falou, eu acho que ele é bem legal para quem tá assistindo a gente. Porque você falou assim, cara, 50% a gente não bateu. Mas o ponto é, se você não tivesse feito, você não tinha batido nada, né? Não, Essa é a perspectiva, né? E a maioria das pessoas, infelizmente, né, vai vivendo a vida, né? Como diz deixa eu... aquele Deixa a pagode vida lá, me né? levar. Deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né, cara? Então, assim, a maioria das pessoas vai vivendo nesse aspecto e acaba não estabelecendo. Então, eu creio, né, que a dor de você não cumprir, obviamente, existe um aspecto, você fala, poxa, não consegui cumprir, legal, beleza, ruim. Só que amanhã eu já tô de volta e vou pro jogo, reagisto e sigo pro próximo passo. Agora, a dor da estagnação, de você não estabelecer e nem saber, infinitamente pior do que uma dor de não cumprimento, né? Então, acho que esse ponto é um ponto bem, bem legal, assim, de Ô tocar, né, Pedro, sabe de uma Demetrios? coisa? As pessoas, elas confundem hábitos com metas, sabe? Então, por exemplo, Uhum. eu aprendi, no começo, quando eu fazia minha meta, se você ver minha planilha de Excel quando eu tinha 24 anos, era assim, é, ir na igreja uma vez por mês. Porque eu achava que eu não tinha ainda o conhecimento que eu tenho, eu também não tinha recebido Jesus como meu Salvador. Mas era como se era uma... Eu sabia que eu tinha que mexer na área espiritual, então eu falava, tenho que ir na igreja uma vez por Aham. mês, Tipo, né? Outra coisa era tem que estar ali, né? do tipo, não comer gordura, sabe? Mas isso aí não é meta, cara. A meta é diferente. Então, por isso que tem que se estudar sobre metas. Porque, cara, a meta vai te ajudar você ser cirúrgico. E eu sempre falo assim, o que você vai fazer que vai mudar significativamente a sua vida? Então, você tem que olhar para aquela meta e falar assim, eu coloquei uma meta aqui na área financeira. Se eu fizer isso, vai modificar significativamente a minha vida, sim ou não? Se não for, tira dali. Coloca como uma atividade corriqueira, né? Então, se eu fizer o curso de mentoria com o Pedro e eu mentorar empresas, e será que isso vai mudar alguma coisa na minha vida? Vai ser significativo? Então é meta. Se não for significativo, é uma atividade. Então, para mim, meta é diferente de atividade, sabe? Interessante. Tipo, ler um livro Muito por bom. mês. Para mim, eu colocava lá, ler um livro por mês, ler um livro por mês. Para mim, isso não é meta. Para mim, isso é uma atividade, um hábito que ele tem que se desenvolver. Teria que colocar, tipo, criar o hábito da leitura, né? Então, de uma certa, fazer curso, mentorando, ir no psicólogo, já que você não consegue ler, né? E eu vou confidenciar aqui. Eu não tô tão bom na leitura, eu tô um livro por mês. E eu... dá 12, mas você pega um Joel J, tem 30, Já? 50, né? Não sei como o cara consegue. Mas eu vou melhorar isso aí. Mas eu não coloquei isso como meta. Eu só escolho leitura que vai me transformar e vai transformar as pessoas à minha volta. E faço aquilo acontecer. Exatamente agora eu Boa. estou terminando como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. Animal, animal. Sim. Cara, uma bíblia, animal, fantástico, ajuda pra caramba, né? Então tem que separar o que é meta do que é atividade. Isso é muito importante. Muito legal isso, cara. Fala um pouco mais sobre esse aspecto de mudança de hábitos e dessa questão, né? A gente cria metas às vezes, mas não muda hábitos, né? A gente vive nesse desafio, assim. Como que você lida com isso? Como que é essa separação? Fala um pouquinho mais sobre essa separação de metas, atividades. Traz um pouco mais de clareza pra gente sobre isso. A gente Gostei. olha muito pro lado e a gente vê histórias dos grandes caras que fizeram grandes coisas, né? E aí a gente fala, a gente Aham. acredita que um dia vai acontecer com a gente de forma mágica, né? Não, de forma mágica vai acontecer comigo. Então não preciso ser tão fiel à meta. E aí a gente acaba tendo uma massa de 20, 10% da população que é altamente performática e 80% que vive a vida, deixa a vida me levar. Só existem formas de você mudar isso. É você mudar o ambiente que você tá, você conviver com pessoas que vão te levar mais pra cima, que vão te levar para mais cima. Você fala assim, cara, eu não quero andar com o povo do bar. Eu quero andar com o povo mais gente fina. Nada contra o cara do bar, mas o cara do bar vai me levar pra eu ficar na sinuca e tomar uma cervejinha. Eu prefiro tomar uma cervejinha na minha casa, mas eu quero andar com pessoas maiores. Então, a primeira coisa é a questão da
o ambiente. Você tem que andar com pessoas. Eu lembro a transformação. Eu saí de um bairro e fui para a Caixa Econômica Federal. Eu lembro que quando eu saí do banco e fui para Claro, como estagiário, já foi outro ambiente. Quando eu saí da Claro e fui para TIM, já era um outro ambiente. Eu fui aproveitando ali a questão do ambiente. Então, o ser humano, ele aproveita Legal. isso ruim e também de forma boa. A segunda coisa é você trabalhar a tua emoção e mentalidade. Quando eu trabalhava no banco lá, era muito pesado. E aí um dia um cara chegou para mim e falou assim, Demetrios, eu vou te apresentar um cara chamado Lair Ribeiro, ele fala sobre programação neurolinguística, tá aqui todas as fitas de VHS, assiste esse negócio aí que vai dar bom. Então eu comecei a assistir, eu falei, cara, eu não tenho vontade de ir pro trabalho. O meu corpo não quer que eu vá pro trabalho. Eu não aguento vender seguro mais. Mas eu assisti a fitinha antes e o cara falava, você vai vencer, é assim que você faz, e não sei o quê. Cara, eu chegava lá e falava, eu vou vencer. Eu vou vencer. Então, aquela programação neurolinguística foi muito boa. Hoje, quando um empresário, ele tá sofrendo, não consegue contratar, eu falo assim, vai fazer método CIS do Paulo Vieira. É bom pra caramba. Eu virei outra pessoa depois que eu fiz aquilo. As pessoas podem até criticar metodologias emocionais, né? Eu não tô também fazendo nenhuma indicação específica, mas eu entrei lá, foi o ano passado, eu fui descrente. Quando eu cheguei lá, eu comecei a quebrar mentalidade de escassez, eu comecei a quebrar a mentalidade de medo, eu comecei a quebrar um monte de coisa, e aquilo lá melhorou eu como ser humano. Então, a segunda coisa é emocional e a metodologia que você pensa. E é difícil isso. Não é natural. Todas essas coisas que aconteceram na minha vida foi alguém que me indicou e eu aceitei a oportunidade e peguei. Então, hoje, muitas vezes, quando eu dou uma dica, eu falo para a pessoa, estou te dando um presente. Se você abre, se você quer. Mas se você abrir, esse presente vai valer muito. E a terceira, que eu gosto demais, Pedro, é a vontade de vencer alinhada de forma visual. A gente chama de visão extraordinária, né? Então eu tenho um mural da minha visão extraordinária. Eu tenho lá uma foto minha com um tanquinho dividido com 6 gominhos. Esse aqui é uma visão extraordinária. Eu tenho a visão da minha empresa já. Eu coloco uma foto da minha empresa. Peguei a CIMED, que fica lá na Faria Lima, que é o prédio mais caro de São Paulo, que é do Google. Tirei uma foto de dentro, tá lá. Eu tenho uma foto de um cara fazendo assinaturas de livros que tá dando volta na Saraiva. E eu falo, e todo dia eu abro e falo assim, olha, esse aqui é o Dema daqui a pouco. Eu coloco um auditório lotado de colaboradores e eu me coloco ali na ponta. Eu coloco uma foto minha, da minha esposa e minhas filhas ajoelhadas, todas elas com uma vida dedicada ao Senhor. Então, eu dou essa visão. Só que essa visão você não vem naturalmente. Essa visão vem de uma vontade de querer aprender, de pegar presentes, abrir presentes, estar em ambientes, aprender metodologias e querer aplicá-las, né? Então é isso que eu dou de dica para a pessoa que... Por isso que poucos legal. batem meta. Por isso que poucos têm resultados extraordinários. Por isso que muitos estão na média, que é a mediocridade. Então, quanto mais pessoas influenciarem o mundo positivamente como você, como eu, mais a massa cresce para cima, né? Existe um poder muito grande, né, cara, nesse lance da visualização. Eu lembro que há 4 anos atrás, a gente está 4 anos nesse espaço aqui, né? A gente foi expandindo, né, e crescendo. A gente começou numa salinha pequenininha aqui, e aí a gente foi dominando o espaço todo. Hoje o prédio que a gente está é nosso aqui, e a gente ocupa todo ele, né? E é muito interessante porque você falando agora me remeteu, né, que há 4 anos atrás eu tinha um escritório que era minúsculo e eu durante 2 anos passava aqui na frente. Hoje a gente está no melhor lugar da nossa cidade aqui, de frente pro canal, do Boulevard Canal, que é um lugar top aqui na nossa região, a vista muito bonita. E eu passava aqui na frente, cara. Eu passava aqui na frente, só que era uma academia de ginástica. Eu falava assim, ó, um dia ali vai ser o meu escritório. Que legal. Falava isso, cara. Um dia ali vai ser o meu escritório. Ali, eu vou ter o escritório ali. Que é esse lugar de destaque, né? A praça central da cidade aqui, todo esse ambiente. E a beleza que é, né? O aspecto de, poxa, a gente trabalhava num lugar, eu lembro que o Dudu falava assim, cara, a gente trabalha num caixote. O Dudu contava, né? Muito ruim trabalhar sem janela, cara, parece uma prisão.
Ele falava isso, né, cara? E hoje a gente tem que tapar as janelas aqui, porque entra vento, entra E tudo aqui, é muito a tua legal. visão é bonita, né, E cara? você vê, né, cara? Teu Oi? escritório aí é bonito, né, a visão. Tem uma vista muito bonita, né? Então, assim, e cara, durante 2 anos, cara, eu passava aqui, passava de carro assim, ó lá, ó, lá vai ser ali vai ser meu escritório, ali vai ser meu escritório, né? E você falando sobre esse ponto, né, de visualizar, foi isso, né? Então aí a gente veio, pegou uma sala pequena e depois foi expandindo. E quando a gente pegou a sala pequena aqui dentro, que era um coworking, né? Depois virou um coworking. Aí eu falava pra galera da equipe, eu falava, ó, aqui, gente, vai ser igual War. A gente vai dominar os 24 territórios. Bom. Vão pegar todas as salas, né? E isso foi estimulando, inclusive, né? Porque à medida que foram passando os anos, a gente foi, cara, aí pegamos mais uma sala, e depois fomos expandindo e depois pegamos o espaço inteiro. Então, assim, como isso é importante, né, Dema? Essa coisa da visualização, cara. Eu acho que isso é algo, assim, extraordinário, muito importante, mas que às vezes a gente acaba Sim, desprezando, com né? certeza. Desprezando mesmo, essa é a palavra, né? Tipo, não dando o devido valor a essa perspectiva, né? De visualizar com clareza aquilo que você deseja, aquilo que você almeja alcançar, né? Você Muito sabe legal. que E eu só quero Dema, deixar, eu pode quero falar, pode falar. deixar uma coisa importante, é o seguinte, eu falei comentários assim, muito focado na visão do empreendedor, na visão do founder, na visão do Uhum. cara ali que ele vai olhar esse conteúdo e vai falar assim, cara, isso é pra mim, porque é o público que eu falo. Mas quando você baixa um pouco o público, ou seja, as pessoas que ainda estão no aprendizado, que estão na caminhada, estão ainda temporadas anteriores, você tem metodologias diversas de metas, tá? Tanto o Excel que eu tenho, que eu vou compartilhar com vocês, são as metas relacionadas a metas pessoa física, com pessoa jurídica, Aham. com a metodologia SMART, existem diversas outras metodologias para você aprender a fazer meta. Aí a gente precisa de mais um outro Legal. podcast que eu possa entrar em tudo e o que serve, porque depende do projeto, depende de tudo, né? E eu queria deixar só um comentário. O meta está muito relacionado com organização. As pessoas mais bem organizadas conseguem bater mais metas. Então tem um livro que se chama Get Things Done, ou A Arte de Fazer Acontecer, de David Allen. Eu sempre falo nele, ele transformou minha vida também. Então, quem tiver interesse, compra esse livro, porque ele te ensina você a administrar teu WhatsApp, teu e-mail, teu calendário. Você fala, não, eu já sei. Não, você não sabe. Alta produtividade administra sim. E o cara é uma empresa enorme que atende várias empresas no mundo inteiro, ensinando executivos e empresários a terem maior produtividade. Quando você tem melhor organização, você tem fica com tempo livre para criar, para investir em novos negócios, né? Eu acredito que faz sentido. Sim. Muito bom, muito bom. Dema, para a gente fechar esse tempo, eu queria que você deixasse um conselho, cara, para as pessoas que estão nesse desafio da expansão, desejo, né? De expandir os seus negócios, profissionais, né? Que têm aí as suas carreiras e que estão se abrindo para esse mundo dos negócios, né? A gente tem muito médico que escuta a gente, psicólogo, né? A galera da área da saúde escuta bastante a gente, né? Pessoas que trabalham com agenda, consultores, né? Pessoas também do mercado digital que almejam ser mentores, né? São pessoas que acabam acompanhando bastante a gente. E muitas dessas pessoas, eles são excelentes profissionais nas suas áreas, porém, têm dificuldades de se abrir para se tornar empresários. E eu queria que você dividisse um pouquinho, ou trouxesse esse conselho para essa pessoa, cara, que está nesse lugar de se abrir para se tornar um empresário, se abrir para realmente ir para o lugar dos negócios e buscar essa expansão, que é a palavra que você carrega aí muito bem. Se você for olhar, né, eu tenho lá os meus mentorados que são cirurgiões plásticos, dermatologistas, né? Que eles já ganham um determinado tipo de faturamento, eles querem sair do ponto A para o ponto B. A primeira coisa é a vontade. Então, o primeiro recado é, você tem que ter vontade de querer sair da onde você está, de um ponto e ir para outro. A segunda dica é a referência. Olha a referência, olha para os lados. Você vai iniciar um novo projeto, quem que é o cara mais top? Eu olho para os lados toda hora. Eu falei assim, você sabe muito bem que antes de eu te contratar, eu falei assim, quem que é o melhor cara de mentor para mentores?
E eu tinha falado com outro cara, eu falei, não, eu tenho união de coração com o Pedro, é o Pedro. E eu te falei, então por quê? Porque eu tenho dentro da minha cultura olhar referências. Não é porque eu gosto ou não, né? Por exemplo, eu passo com o Vitor Sim. Sorrentino. É o melhor, na minha opinião, ele me ajudou na minha saúde. Pode ser polêmico, mas, cara, o cara top, nota 10, etc. É um excelente médico. Então, eu sempre tento olhar referências. Então, essa é a segunda Boa. dica, ter vontade de olhar referências. E a terceira é você ter acesso a metodologias. Porque, querendo ou não, Pedro, quando o cara tem a vontade, ele olha a referência e fala, eu quero minha clínica igual isso, eu quero meu negócio igual isso, eu quero ser igual o Pedro, que minha empresa de infoprodutos vai ter o andar inteiro. Beleza, agora vai atrás de metodologias, vai fazer mentoria, vai fazer consultoria, vai aprender. Eu não sou o cara de faculdade. Vai pra faculdade e fica 4 anos. Meu Deus do céu, vai perder 4 anos da vida dele. Vai encurtar caminhos, vai fazer network, vai diminuir o caminho, vai fazer mentor, que se ele vai te falar onde você tem que ir, acabou, né? Então, essas três coisas fazem com que o empresário saia de A e vai para B. Porque na mentoria ele fala, pô, eu vou aprender. É assim que ele faz, é assim que ele faz, é assim que ele faz. E eu gosto de colocar esses três pilares embaixo de uma barra. A barra é assim, pegar conselhos com quem já fez e teve sucesso. Ponto. Não, esse cara Boa. fala demais, mas o que ele fez? Né? Eu tô lotado com a minha turma de empreendedores. Quantos negócios ele abriu? Né? Então você precisa ter esse tipo essas três posturas fazem com que a pessoa mude, cara, completamente. Muito bom, Demor. Cara, obrigado. Obrigado pelo seu Obrigado tempo. você. Muito legal. Excelente esses apontamentos. Eu acredito que essa chave, né, cara, de encontrar pessoas que têm vida naquilo que faz é uma grande chave, né, para a gente poder crescer, se desenvolver e ser bem sucedido, né, ser bem acompanhado, né? Sim. Então isso é muito legal, cara. Obrigado pelo seu tempo, cara. Tamo Muito junto. bom, né? Animal. Sei que você tem agenda corrida aí, você conseguiu encaixar aí para participar aqui do podcast. Gratidão, né, pelo seu tempo, pela sua participação. Muito bom, cara. Deixa as tuas redes sociais aí pra galera que quiser te acompanhar e fala um pouquinho aí do teu projeto também, de um dos projetos, né? Você tem vários, né? Pra A galera minha que rede social quiser é te acompanhar mais. dema.oliveira_. Esse underline é um problema, porque já tem um tal de dema.oliveira. Eu tô registrando a marca vai ser aprovada já já e eu vou pegar a marca do cara, mas por enquanto é dema.oliveira_. Então lá eu falo sobre empreendedorismo. É um Instagram focado para o empreendedor. É o empreendedor que é inquieto, que quer sair do ponto A para o ponto B. Então eu falo sobre quais são as metodologias, qual é a visão de negócio, sempre focado em 4 pilares: marketing, pessoas, vendas e expansão. Expansão sempre está relacionada a planejamento estratégico. Você pensar estrategicamente para você crescer um negócio. Tá? Então me procure Boa. lá. Além disso, eu sou mentor de empresas e eu tenho tido um determinado sucesso e eu gosto disso, porque as pessoas que têm sido mentoradas por mim têm conseguido sucesso, têm crescido, têm expandido seus negócios. No ano passado foram vários de forma mais aleatória, esse ano de uma forma mais profissional. Então, se você quer tirar seu negócio de um ponto A para um ponto B, não importa qual é o assunto, você pode mandar para mim, ali no meu Instagram tem um link, você preenche, se tiver, a gente bate um papo e ali eu consigo ajudar você a identificar se está nessa temporada de crescimento mesmo. E aí tem muitos planos para esse ano, Pedro. Eu tenho todo um planejamento para fazer. Eu ainda tenho um apoio muito da minha esposa, né? Porque ela é bem paciente comigo. Então tem várias coisas ainda que eu vou trazer aqui para vocês durante o ano. Mas basicamente é isso que eu queria deixar de recado. Maravilha, cara. E Maravilha. Que te legal. vejo no Rio, né? Bom, a gente se vê daqui a pouco. Já a gente vai se ver aqui. Vai ser muito legal ter você com a gente no Legal. Mentalidade Obrigado Master. pelo Muito convite. bom. Valeu, pessoal. Maravilha. Vamos Abraço. ir. Galera, para você que acompanha a gente, você já sabe o que você tem que fazer agora, né? Tira um print dessa tela aí agora, tira uma foto aí. Vamos até fazer um sorriso aqui, ó. Se você estiver acompanhando no YouTube, ó. Se tiver, eu sou meio ventríloco, né? Então eu vou sorrindo e vou falando com você aí, ó. Ó, tá vendo?
Se estiver ouvindo no Spotify, isso não importa, né? Tira um print, marca a gente lá, dema.oliveira_, @PHMQuintanilha, tá bom? Coloca a hashtag metas e objetivos, tá bom? Hashtag metas e objetivos. E a gente se vê lá, eu vou saber que você veio desse podcast, a gente vai saber que você veio desse podcast, beleza? Então é isso, um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu!